Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Jornada Cast. Hoje um podcast super especial. Não estou fazendo só eu e mais um convidado, mas hoje existem outros seres muito especiais aqui. Já vou apresentar para vocês, mas hoje nós vamos fazer o nosso primeiro podcast em quarteto. Existem 4 pessoas aqui para a gente poder bater um papo, mas antes de apresentá-los, obrigado por você que está aí assistindo, está ouvindo, compartilha, manda para os seus amigos, porque o nosso objetivo aqui é inspirar as pessoas que estão aí do outro lado, com pessoas que vêm aqui, pessoas comuns que têm as suas jornadas, assim como todos nós, as suas dificuldades. Ou muitos já talvez construíram carreira, outros estão construindo carreira, mas o mais importante é que cada um deles está curtindo a jornada que eles estão passando. Hoje eu estou com um fera bravíssimo aqui hoje, que é o Rafael. O Rafa está aqui do lado, já eu vou apresentar para vocês. A Rai está aqui, olha só para vocês verem, um quarteto fantástico. Então hoje a gente vai fazer em homens e mulheres, time dos homens e time das mulheres, e a minha digníssima esposa, oi, gente. a Sá, ou Sabrina Oliveira, mas Sá Oliva aí. Rafael, bem-vindo, cara. Obrigado aí, viu, querido, por ter aceito. Muito bom, obrigado. Vamos participar aí e poder incentivar algumas pessoas aí, levar um pouco de informação. Boa. Rai, obrigado também por você ter vindo. Mais uma vez a gente está abrindo a porta da nossa casa. Hoje é um prazer enorme porque estamos literalmente aqui com as nossas digníssimas esposas. Obrigado, viu, por ter organizado a vida de vocês aí para estar aqui. Quero agradecer a vocês dois pelo convite. É um prazer mesmo estar ao lado de pessoas que inspiram tanto a gente. E hoje a gente quer levar um pouquinho também aí da nossa história, do que nós estamos vindo aí construindo, né? Legal. E eu arrastei minha digníssima esposa para cá. A Sá Oliveira tá aparecendo aqui no vídeo, lindíssima, uma gata dessa. Fazendo uma figuração aqui, gente. Mas hoje a gente vai bater altos papos aqui, mas uma coisa que é muito legal e por que os dois estão aqui, né? Primeiro que é um casal que a gente admira, sim, a gente vê em vocês uma luz diferente, não diferente, a gente conhece os dois aqui, a gente vai contar depois um pouco, mas da nossa célula, então acho que isso daí é uma coisa que traz muito, que vincula muito. E vocês são casais jovens, pessoas que estão de fato construindo suas jornadas, curtindo a jornada, espero que você esteja curtindo a jornada. E é tão difícil eu olhando de fora, porque são 2 médicos. Então, geralmente nós temos uma impressão que, assim, médico, eu tenho uma experiência com as pessoas que eu conheço, que médico tem uma dificuldade ali de agenda, essa coisa toda e tal. O porquê da medicina, queria que você começasse, Rafa, o porquê que você escolheu essa profissão que é tão bacana. Vamos lá, antes de eu te responder essa pergunta, eu quero falar um pouquinho da célula aí, né, que realmente foi um presente conhecer vocês lá. Ficamos muito felizes dessas novas amizades que a gente fez lá, né, não só vocês, como outras pessoas lá também. É muito importante essa socialização nossa lá em Cristo. Mas, falando da medicina, eu escolhi porque na época eu achava que seria uma profissão que me daria um futuro melhor, sabe? Eu não costumo ser muito romantizar a minha escolha, não. Mas depois eu vi que com a faculdade, no final dela, eu apaixonei por uma área que é a área que eu tô hoje. E eu falo com a minha esposa, a Rayane, todos os dias. Quando eu saio de casa, eu saio feliz e volto feliz. Eu dou um algo a mais todos os dias no meu consultório, nos meus atendimentos e com o cuidado dos meus pacientes. Então, o porquê ele não teve um motivo tão evidente de gostar, apaixonado com a área, mas depois esse motivo veio até mais do que eu imaginava, sabe? Então, hoje, o motivo de eu estar nela é o motivo de cuidar de pessoas e poder ajudar elas mudarem vidas. Não tem nada melhor do que ver uma pessoa que apareceu para mim de uma forma, 3, 4, 5 meses depois é uma pessoa completamente transformada. Que legal, muito gratificante. cara. Isso de fato é curtir a jornada, né? Quando a gente olha assim, acho que a escolha da profissão é que a gente gasta boa parte do nosso tempo, principalmente médico, fica tantas horas talvez de plantão, essa coisa toda.
E não tem uma maneira melhor de que a gente retribuir, por mais cansado que a gente esteja, acordar no outro dia e falar, cara, eu vou ali. Não deixa de ser um salvar alguém, servir alguém, doar o tempo para alguém, né, cara? Com certeza. Essa medicina aí, ela realmente demanda muito da gente, principalmente no início da nossa vida. Nós temos, às vezes, a gente não tem a vida pronta, a gente não sai da faculdade já 100% preparado. Então, você começa a colocar ali paralelo, plantões, porque você depende de financeiros, tem que ter uma renda, mas você depende de uma especialização para depois saber ajudar mais as pessoas, né? Não só na urgência, mas sim em especialidades que levam a um longo prazo maior. Então, realmente a medicina ela é demandante, mas ela é prazerosa, porque ela realmente muda a vida de pessoas. E estar no meio disso me dá muito prazer, sabe? Eu sou muito satisfeito. Na verdade, eu fui até surpreendido. Eu não achava que eu ia gostar tanto igual eu gosto hoje. Sou apaixonado pela medicina, principalmente minha área hoje, sabe? Já já a gente fala da sua área, vamos deixar um segredo. Deixa eu ver com a Raia aqui agora. O porquê da medicina, Raia, assim, né? E depois a gente conversa por que vocês se encontraram. Assim, dois médicos, enfim, a gente vai falar disso também. Não é à toa que nós estamos num quarteto fantástico aqui, daqui a pouco a gente vai fazer um bate-bola disso. Espero que a Sá lembre das minhas boas coisas, a gente vai fazer um game aqui depois também, né? Que agora, vou levantar a plaquinha aí e tal. Mas, Raia, por que medicina? Então eu gosto muito de pessoas, esse foi o principal ponto. Então eu pensava, o que eu vou mexer com pessoas, né? Na escola, uma área que eu gostava muito era biologia, então eu comecei a aliar a biologia, vou ir para a área da ciência mesmo, né? Então pensei ali odonto, medicina, e aí pensando no quanto é abrangente nessa medicina, eu falei, em alguma coisa eu vou me encontrar. Mas o motivo principal era porque eu ia trabalhar com pessoas. Essa é a minha maior paixão. E ter o contato com todo tipo de gente, de situações financeiras, culturais totalmente diferentes, é o que mais me ganhou na medicina. Então, isso traz muito prazer, né? E eu falo que é até um recado, né? Porque as pessoas acham que às vezes medicina é muito status. E a gente vê o quanto é duro mesmo, o quanto o dia a dia é pesado. Então, que não deve ser uma escolha só por status no Instagram, mas sim se você realmente está disposto a viver, né, essa jornada difícil. Então, desde que eu tentei, que eu pensei em vir para BH para tentar medicina, já se foram aí mais de 10 anos. Então, é muito tempo. Então, que eu falo aí com os jovens, né, que estão pensando o que vou fazer, é por dinheiro, é por aquilo. Primeira coisa, é o que você gosta, sabe? Depois, lógico que a gente tem que ir conciliando com o tempo, com o financeiro também, mas tem que ser um conjunto de tudo. E que aí é sucesso e vai dar certo. Eu acho que é legal vocês falarem isso, porque assim, o podcast para mim, o podcast é de vocês, assim, eu chamo, o Sá chama, a gente abre nossa casa para poder aprender. Acho que toda vez que eu sento aqui, o objetivo é aprender mesmo. Poxa, eu não sou da área da medicina, não sou da área de humanas, sou da área de exatas. Mas uma das coisas que a gente tem em comum é gostar de gente. Tipo assim, o fato de eu estar no podcast, eu gosto de gente. E gostar de gente, você não precisa de ser... eu falei isso em outros podcasts, uma pessoa comercial, uma pessoa que fica o tempo inteiro em festa, não é? E aí eu acredito que o que vocês estão falando para mim cara, gostar de gente significa doar tempo para alguém, doar a profissão para alguém, doar um dom para alguém, que na verdade é o ato de servir, né? Então eu estou servindo, acho que o médico ele é muito focado nisso. Assim, você está ali salvando uma vida, independentemente da especialidade, porque na minha cabeça salvar a vida quando eu era criança era o cara que ficava no pronto-socorro lá com, né, e assim, poxa, tá lá o pessoal que sofreu acidente e tal. Mas, enfim, na especialidade de vocês que a gente vai falar, é um ato de doação. Emendando aqui já uma pergunta, nesse lance de doação, cara, você cuida da mente das pessoas, né, cara? O porquê, eu tô igual um menino pequeno, perguntando um monte de porquê, mas porquê da psiquiatria, cara? Tá, isso é um caso curioso, sabe? Porque quando eu cheguei na faculdade, eu tava no segundo período, eu falei para um amigo meu, eu falei, se tem uma área que eu não faço de jeito nenhum, é psiquiatria. Infelizmente, a população, ela tem esse estigma, né, da psiquiatria. A gente está trabalhando muito hoje para tirar isso.
Porque realmente as pessoas às vezes não procuram um tratamento que é necessário porque tem um certo vergonha, preconceito. Isso tem que ser mudado, né? Cuidar da nossa mente tem que ser tratado igual cuidar do nosso coração, do nosso intestino, do nosso pulmão. Tem que ir lá no médico procurar a saída, procurar ajuda, né? Isso tem que mudar. E antigamente a psiquiatria foi muito ligada lá com manicômio e outras Loucura, coisas. né? Loucura, Assim, eu exatamente. lembro disso, assim, a psiquiatria... Cara, você vai no psiquiatra, você é doido, né? Tipo Hoje assim, eu sou você tinha uns- abordado, e aí, você é psiquiatra, você é médico dos doidos? Eu falo, não, calma, não é assim, né? Então, é uma abordagem diferente. E voltando naquilo lá, eu estava no segundo período, falei que não farei de jeito nenhum psiquiatria. Quando eu cheguei no 9º período, eu fui fazer o internato. O internato é quando a gente fica internos, né, dentro de um hospital. E eu fui rodar no internato de psiquiatria, num hospital grande aqui de Belo Horizonte. E nisso, eu apaixonei. Eu estava prestes a casar, eu fui falando daqui, eu tinha que fazer uma viagem para Brasília, que a gente estava organizando o nosso casamento. Eu fui falando 700 quilômetros no ouvido da Rayane e da minha mãe que eu faria psiquiatria. E elas ficaram meio assim, como assim, né? Nunca falou disso e tal. Falei, não, eu aprendi que ali tem como eu fazer algo diferente. Tirar uma pessoa de um momento que está super difícil e colocar ela em outro momento, né? Então, Que legal, cara. e nisso eu comecei a procurar e estudar. Eu falei, não, eu quero entrar na área da psiquiatria mesmo. Falei pra Rainha, não quero tentar mais nada de residência, nada de prova, eu quero psiquiatria. Eu vou me inscrever só nisso e comecei a estudar. E hoje eu, assim, sou super feliz, né? Então, hoje mesmo eu fui fazer um atendimento. E meus atendimentos às vezes demoram 1 hora e meia, né? E eu gastei ali 1h30 e depois disso ainda gastei mais 30 minutos para falar ali com o familiar, com pessoas, porque eu me sinto bem em fazer isso, sabe? Eu não pesa para mim fazer Sim. um algo a mais. É uma pra ajudar. doação. É uma doação. Você tá doando. Estou doando para aquele paciente para tentar ajudar ele. Às vezes alguma psicóloga me liga, fala, eu tô com um caso difícil, assim. Eu falei, não, eu tenho prazer, pode mandar, eu gosto desses desafios, eu quero ajudar. O máximo que eu puder fazer, eu estarei aqui à disposição. Isso para mim não tem preço. Você acordar, saber que você vai fazer uma coisa que você gosta, vai voltar em casa, você chega cansado mesmo, você, né, trabalhou muito, sua mente tem que ficar muito concentrado ali nas consultas, mas você chega satisfeito com aquilo. Então voltando à sua pergunta mesmo, por que da psiquiatria? Foi um achado que eu tive no meio da faculdade, que eu apaixonei, que era cuidar da mente das pessoas. E ajudar eles, né, a continuar a jornada desses pacientes de uma forma um pouco diferente. Isso é prazeroso. Que legal, cara. Ó, hoje, assim, até por coincidência, eu tava dando uma... Tava eu e o Cris, que tá nos nossos bastidores aqui, o cara que cuida aí de tudo. E a gente passou o dia todo hoje junto e, enfim, sou da tecnologia e eu fui falar sobre inteligência artificial, enfim, algumas coisas. E hoje eu defendo muito um sentido de liderança humanizada, tipo assim, pessoa ser mais humana e tal, ter mais amor e tudo. Mas quando eu vinculo isso também à inteligência artificial, é porque no meu conceito, um cachorro pensa mais do que a máquina, no sentido de pensar. O resto os algoritmos que a gente tanto fala são tomadores de decisão, 0, 1 e tal. Aquele antigamente, a gente não vai entrar nesse mérito aqui, mas onde que eu quero chegar, cara? Cara, uma das coisas que eu não acredito, mesmo sendo da área de tecnologia, é a substituição, literalmente, da mente humana no sentido de emoção. Sim. Que é o profundo mesmo. Você fala, poxa, como que é o amor para aquela pessoa, como que é um distúrbio de atenção para aquela, desculpa falar dessa forma, mas um distúrbio de atenção e tal. E aí, para poder te entregar aqui, a gente bater um papo sobre isso, a área da tecnologia é uma área que evolui muito, a passos largos. Sim. Eu já vejo de fora que a medicina, ela evoluiu, independentemente da área, mas ainda tem muito espaço para evoluir. Então, assim, a mente humana deve ser um vasto de coisa. A gente vê aí que a criança tem TDAH, o outro é autismo, aí você vai entender, cara, tem os níveis e tal. Como que é essa evolução hoje? O que tem sido estudado a esse respeito, cara? Assim? No caso, entre a tecnologia e a mente humana, né? Essa ligação que você tá querendo. Não, na verdade a ligação que vou voltar aqui, que aí você pega. A ligação que eu quero te entregar aqui, eu vou bater uma palma, é assim, como que é a evolução da medicina? Tipo assim, você entrar no seguinte sentido. Cara, beleza, a tecnologia evolui, mas realmente
eu não sei se é assim, mas eu acho que a medicina ainda tem muito passo. Tipo, vocês chegaram em 3% de entender o que é a mente humana, talvez, por mais que nós de fora consigamos ver que tem vários níveis, é isso, entendeu? Sim, a gente tem visto que um médico que faz uma medicina hoje, se ele não se atualizar, ele não vai conseguir ser aquela bom médico daqui 6, 7, 10 anos. Os estudos estão aí, cada dia mais tem estudos sendo realizados de melhor maneira, né? Então, para atualizar a gente em termos de medicações, em termos de novas patologias e como acontecem essas doenças, que a gente tem que entender a fisiologia para entender o que deu errado na fisiologia para a gente agir, né, com a medicação lá e atuar. Agora, falando da psiquiatria, é ainda mais promissor, porque a psiquiatria é uma coisa que está nascendo. Ela é muito recente. Se a gente pegar aí, a gente tem evoluído muito nesses últimos 20, 30, 40 anos, mas em comparação com o restante da medicina, a gente tem muito para evoluir. A gente não conhece o cérebro 100% ainda, sabe? Tem muita coisa para a gente descobrir nisso. Eu acho que é a área aí da medicina do nosso milênio que está vindo. Até porque o restante vai ser meio que substituído de alguma forma. Fala assim, as profissões e tal, e as pessoas com celular o tempo inteiro. A mente é muito trabalhada o tempo inteiro, né, cara? Assim, as pessoas têm muita distração hoje. A gente até fala na tecnologia, poxa, como que, infelizmente, muita tecnologia ela é feita para criar um vício. Porque é o que vende. É o que, cara, você tem um TikTok, você tem um Instagram, pra você ficar lá rolando. Quais que hoje, assim, né, se eu posso falar que são distúrbios, mas assim, o que mais que você tem recebido no consultório, assim, qual que é o tipo de pessoas? Eu de fora tenho visto cada vez mais pessoas falando, poxa, meu filho foi diagnosticado com autismo e tudo. Como que são essas doenças ou patologias aí, como que está hoje? Sim, a questão da psiquiatria, ela está cada dia mais estudada. Então, ela está cada dia mais difundida, né? A gente está conhecendo mais, a gente está tendo mais informações sobre isso. E se a gente pegar 20 anos, depressão e ansiedade, que são os dois transtornos mais comuns dentro da psiquiatria, elas estavam lá em 20º, 25º, mais comum aqui no Brasil e no mundo. Hoje, no Brasil, a gente já tem aí doença lombar em primeiro, segundo e terceiro, já vem depressão e ansiedade atrás. Então, o que eu mais vejo dentro do consultório é depressão e ansiedade, sem dúvida alguma. Mas uma coisa que tem a questão do autismo, que você citou, sem dúvida alguma, até mesmo a quantidade de estudo que está vindo, principalmente na psiquiatria infantil, o autismo ali já começa a ser diagnosticado, alteração da linguagem, alteração do comportamento, né? Alteração da interação de pessoa em pessoa, e o TDAH. O TDAH ele sempre existiu, ele é uma doença, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, o paciente tem ele desde do seu nascimento, do neurodesenvolvimento ali até os 2, 3 anos, já tem alguns genes ligados, tem muito fator hereditário relacionado, e ao crescimento ele já começa a demonstrar algumas coisas. Mas você vai lembrar que lá na sua época não tinha muito diagnóstico de TDAH. Não tinha. Às vezes nem existia, porque aqui no Brasil ainda, foi, né, um pouco mais tarde do que nos Estados Unidos, por exemplo, às vezes a mãe ou o pai não queria levar ao médico, o filho, fala, isso é normal, meu filho é um pouco mais... Ele é diferente, né? Tinha aquela linguagem, assim, ele é tímido, não é aquele criança que gosta de brincar, né? E às vezes nem o médico acreditava tanto naquele diagnóstico, entende? Ele não tinha informação também? Não tinha informação ainda, não tinha tanto estudo, não tinha tanto comparativos, né? E nisso tem aumentado. Então tem muita gente hoje adulto que tem um diagnóstico que nem sabia. Hoje mesmo eu tive uma paciente que falou pra mim, eu acho que minha mãe foi muito negligente comigo, ela nunca me levou ao médico para saber se eu tinha isso. Eu falei, não, ela nem sabia que existia isso, né? Não tinha alcance, né? Não tinha alcance, então tem aumentado muito sim o TDAH, a gente está aí para ajudar nisso. Tem tido muito diagnóstico falso também, sabe? Pessoas querendo se aproveitar disso para tomar um psicoestimulante, para poder estudar. Isso também é um fator, é o contrário, né? Aproveitar de uma situação, talvez. Exatamente. E isso é preocupante. Porque vira um vício depois. Vício, então, tem efeitos colaterais nas medicações e a pessoa nem precisava daquilo, né? Então, agora a pessoa que realmente ela precisa da medicação, da terapia, da ajuda multiprofissional, ela consegue ter alcances, né,
em produtividade muito maiores. Isso é indiscutível. Então, o TDAH está aí para a gente tratar e ajudar aqueles pacientes que realmente têm. E é bom saber antes, né, cara? Assim, o último podcast que eu gravei foi com o Thiago Palhares, um grande amigo. E ele falou justamente o que você falou. Ele falou, cara, eu fiz um exame aí um tempo atrás e, sei lá, tem 2, 3 meses, ele já tem quase 40 anos também, se não tem 40, a gente é da mesma faixa etária. Ele falou, eu descobri que meu TDAH é altíssimo. Aí eu falei, eu percebi durante o podcast, você dando umas revoadas aí. Então, mesmo não sendo psiquiatra. Inclusive, nós temos que marcar um horário. Para fazer o da Sá e o meu, né? A gente vai fazer. Combinado, a gente vai combinar isso aí. Que deve ter alguma treta aí que justifica várias coisas. Bom, deixa eu passar aqui agora, aproveitando que a Sá, né, fez ali o comentário dela. É uma mulher que adora cuidar, acho que é muito legal cuidar da estética, cuidar do corpo e tal. A gente está falando de cuidar da mente aqui, né? E do outro lado da mesa lá, vamos passar para as mulheres agora. Nós temos ali a Sá, que curte muito essa questão da estética. E a Rai vai explicar para a gente aí o porquê da dermatologia. E depois a Sá vai fazer umas perguntinhas para ela aí também, né? Porque já deve estar interessada ali. Pô, e aí, o que tem pela frente e tudo. Mas, Rai, por que a dermatologia? Então, a dermatologia ela foi uma paixão que eu já pensava na época da faculdade, mas quando eu fui para João Pinheiro, né, que é a cidade que eu nasci, logo que eu formei, eu fiquei lá um tempo num PSF, que é o postinho de saúde. E lá eu pude ver que tem uma demanda muito grande de doenças de pele, né? Eu sempre fui uma apaixonada pela estética, né? Pela dermatologia estética, os procedimentos. Era algo que me chamava muita atenção. Eu vivia, né, nos consultórios dos dermatologistas aí. Mas quando eu cheguei em João Pinheiro, eu pude ver essa demanda da dermatologia clínica, que foi o que chamou muito atenção. E eu vi que durante os 6 anos de medicina, a gente sabia muito pouco sobre essas doenças dermatológicas. Então, que às vezes o médico clínico, ele não sabia dar um diagnóstico, dava muitos diagnósticos errados mesmo, porque as doenças são muito parecidas. Então, eu acho que faltava aquele toque de um especialista. E aí, então, eu já estava doida para casar também. Aí eu já aproveitei a vontade de vir para BH, porque o Rafael já estava em Belo Horizonte, e para fazer especialização. Mas foi isso, vendo que mesmo que precisava de uma demanda maior aí mesmo, de um conhecimento maior pela área, e que era uma área muito abrangente, né? Na dermatologia você vê desde a estética, todos os procedimentos, as doenças clínicas do corpo humano, né? Que é o órgão maior do corpo, cabelo, unha, então era algo que chamava muito a minha atenção. Olha só para você ver que legal, e eu não falei pensado aqui, geralmente, né? Até estranho eu falando não falei pensado, porque a gente pensa para falar, né? Mas assim, foi meio que no automático, eu falei, poxa, é a questão da estética e tal, porque eu nunca tive muito contato com medicina, né? Apesar de ter médico na família e tal. E para mim a dermatologia era sempre algo vinculado à estética. Só estética. Em 2 casos, assim, só a estética ou o câncer de pele. Sim. Tipo assim, poxa, eu vou no dermatologista, não vou no dermatologista, consulta é cara, porque eu vou pagar para poder usar filtro solar. Tipo assim, né? Tinha um pouco disso daí, como que é isso, assim, e até para que eu aprenda aqui, né? Você falou unha, cabelo e tal. Você faz uma medicina preventiva, mas você também faz um cuidado. No caso, por exemplo, se eu for diagnosticado com câncer de pele, obviamente vai ter cirurgia e tal, mas você, a dermatologia, é especialista por olhar isso também, né? Foi até bom você falar do protetor solar, né? Pra gente conscientizar. A população ainda tem uma certa dificuldade, né? Era mesmo um produto de rico, às vezes, é caro. E hoje não, hoje a gente já tem no mercado protetor solar que atende todos os bolsos, né? E para quem às vezes não tem a condição mesmo de comprar o produto, a gente orienta mesmo, pessoas às vezes que moram numa fazenda, no campo, usar mesmo a blusa tampando todo o corpo, chapéu, boné, né? Que ajuda muito. Mas a gente orienta mesmo fazer o uso mesmo correto. Eu pego no pé mesmo dos meus pacientes
porque às vezes a gente sabe que tem que usar, mas não sabe como, qual a quantidade, precisa reaplicar, não precisa. E hoje a gente tem um dos maiores incidências, né, de câncer, que é um dos tipos de câncer de pele, que é o tipo de câncer que chama base celular, que é muito comum no Brasil, ainda mais que vivemos aí num país tropical, que tem uma incidência solar o ano inteiro, e as pessoas precisam conscientizar desse uso, sabe, Fernanda? É muito importante e a gente precisa mesmo estar levando essa informação para as pessoas. Como você falou, é uma área muito abrangente, então a gente vê de tudo, né? Desde a prevenção ao tratamento. Então, às vezes a gente não tem o hábito de ir ao dermatologista para fazer uma avaliação das lesões, né? Olha essa pintinha, ver se não tem nenhuma lesão suspeita. Porque às vezes a gente vai, eu preciso fazer um exame todo ano, check-up. E o dermatologista a gente vai deixando. Então, isso é muito importante. Ou a pessoa vai no dermatologista só para aplicar botox. Exatamente, é outra assim. A minha paixão pela dermatologia hoje é a estética, sabe? Eu tenho uma paixão por tratar envelhecimento, assim, cuidar mesmo. A gente tá vendo que as pessoas estão envelhecendo, né? E procurando envelhecer melhor, né? Exatamente. O que é legal, assim. As pessoas estão querendo envelhecer bem e antes assim, tô velha, não vou mexer mais com isso. Não! Hoje você chega lá com 60, 70 ou mais e você quer estar bem. E hoje a gente está com muito produto, muito procedimento bom, que você vê o tanto que melhora até a mente, né? Inclusive, já que você falou aí de que gosta de estética e tal, o que tem aí de novo no mercado que eu tô precisando? Né? Já marquei também meu retorno. Sá não precisa de nada, gente. Ela tá ótima, é linda e ela é muito bem cuidada nessa. Mas o que tem de novidade aí, que eu já tô querendo algo diferente. O pessoal sempre gosta de novidade, né? Então, assim, hoje nos procedimentos a gente tem muita coisa nova. O que o pessoal tem falado muito nos últimos tempos, tem ano passado no Brasil, é o Profile, né? Que muita gente não conhece, mas é um produto, é um ácido hialurônico. A gente conhece aquele ácido hialurônico dos preenchimentos. E ele é um pouco diferente. Então, ele é um produto que quando a gente aplica na pele, ele tem uma espalhabilidade muito boa. Então, ele melhora rugas, ele melhora poros, ele melhora muito a qualidade de pele. E ele é novo aí, chegou no mercado e o pessoal tá gostando bastante. Mas ele substitui o preenchimento? Tipo, dá pra fazer boca? Não, ele normalmente ele trata rugas. Então a gente aplica mais em face, pescoço, mãos. Ele é um intradermo atualizado. Isso, seria. ele é um ácido hialurônico, uma hidratação profunda. Mas como a gente não pode fazer com esse ácido hialurônico comum, porque ele é mais espesso, mais duro, pode dar nódulo, ele espalha, tem uma espalhabilidade boa. E ele atinge algumas camadas mais profundas da pele, que dá essa textura, essa melhor qualidade de pele, maior firmeza. Então tá vindo com tudo aí, tá prometendo bons resultados. E aí, você perguntou da dermatologia, né? A gente estuda lá quando tá na faculdade. E já é grande o órgão, né? O maior órgão a pele, né? Pele. No caso, né? Estudar doenças, né? As dermatites e etc. Já é gigante. Eu vejo a Raina às vezes estudando lá e falo, meu Deus, ainda bem que eu escolhi outra área. E agora tem estética ainda, né? Que é o outro lado, né? Por isso que eu fiz a pergunta, que é uma coisa tratar doença, outra coisa tratar, envelhecer bem, enfim. Eu vejo ela dedicada muito nas duas, assim. Claro que eu acho que ela gosta mais de estética mesmo, que eu vejo que ela demanda mais tempo pra isso, mas é aquela questão de gostar mesmo, sabe? Aqui, você não precisa de botox por enquanto não, que você tá muito novo ainda, né? Mas você já fez? Você já experimentou? Você é cobaia? O Rafael, eu falo, porque homem normalmente não gosta. Eu falo que 85%... O Fernando, eu brigo com ele não gosta. 85% dos meus pacientes são mulheres. Então, assim, às vezes o marido que alguém leva... Mas o Rafael, ele gosta... Fernando, eu tinha um certo preconceito, sabe? Vindo do interior, né? Falei, não, homem não mexe com isso não e tal. Aí, de repente, ela fez 1, 2, 3 vezes. Eu comecei a receber alguns elogios. Já tá servindo de propaganda. Então você me deixa ir embora, né? Acabou. Vai ver um capilé ali. Tá? Aí o pessoal pergunta, né? Quem cuida da sua pele? Você não tem essa idade, não? Eu falo, não, minha esposa dermata. Mas realmente você não parece. Assim, o cara é super jovem, mas... Fazer medicina já é um curso tão extenso, enfim, pra você fazer especialização, então o Rafa tá na casa do quê? 30 aí, alguma coisa, super novo.
Mas eu tenho um caso super legal. A Sá, geralmente, né, ela comentou e fica falando, poxa, o Fernando gosta de fazer tratamento estético e tal. Mas eu tenho só dois casos rápidos assim, sobre dermatologia. Primeiro, o lance do Botox pra mim, cara, não é que eu não goste. É porque, tipo assim, eu não... A palavra eu não ligo muito. Assim, eu me cuido, obviamente, e tal, né? Mas eu não me cuido. Mas a primeira vez que eu fui fazer... A Sabine falou assim, não, você vai lá fazer Botox. Eu fiquei, cara, vou tomar injeção na testa. Porque é literalmente, de graça tem injeção na testa, né? Aí eu falei, pô, mas eu vou pagar pra tomar injeção na testa, não vai dar certo. E ela tá assim, você mexe com luta, você fica tomando murro na cara, não sei o que lá e tal, você tem que ir lá, você tem que... Eu falei, cara, vou lá. Ô, gente, eu vou falar pra vocês, a sensação de sentar ali e ver uma pessoa aplicando na sua testa ali, você fala, realmente, mas dá muito resultado. É um negócio muito legal. Não, é mais difícil, porque o murro você não vê vindo, né, cara? Agora, a aplicação você tá esperando ela vir. Mas assim, eu gostei muito do resultado na época, mas eu não sou uma pessoa cuidadosa, eu preciso de aderir isso, mas assim. Uma coisa também, Fernando, que está melhorando muito, porque antes, eu falo assim, 20 anos atrás, o pessoal aplicava o Botox, era muito grosseiro os resultados. Então, você olhava para a pessoa tinha tava aquela face paralisada, né? Então, assim, todo mundo sabia que você tinha feito Botox e não era algo estético tão bonito, por mais que a pessoa ainda gostava, porque a ruga paralisava a ruga. E hoje a gente está procurando cada vez mais procedimentos com mais naturalidade. Perfeito. Então, eu sempre gosto de levar esse ponto que a gente vai tratar o envelhecimento, mas tudo muito natural. Para realçar mesmo a beleza que a pessoa já tem. E o Botox foi algo que mudou muito, que antes as pessoas tinham esse medo e que realmente acontecia mesmo, ficava muito paralisado, mas hoje já está ficando de forma muito natural. Uma hora eu vou lá fazer. Vou lá fazer. E outro caso só rápido, você comentou do filtro solar, né? E é cultural isso. Assim, só vou voltar nesse assunto porque a minha família não tinha costume de usar filtro solar. E eu lembro que filtro solar, quando passava em mim, eu não gostava de ficar melando. E assim, evoluiu tanto pra isso e tudo, né? Você tem a pele mais seca. A Sá que fica me apresentando isso. Hoje já é a base, né? A base. E esse lance da base... Hoje mesmo, lá na coisa lá, surge um assunto lá na mesa lá, aí eu lembrei disso. Então, Fernando, agora você imagina ser casado com a dermato. Eu reclamo assim o tempo inteiro. Não vou usar protetor, isso aí mela no rosto da gente. Ela falou, então beleza, ela comprou 5 tipos de protetor, falou, faz o teste aí, qual que você gosta mais e vai usar. Você é obrigado. Aí eu uso assim de vez em quando. Agora na praia, quando a gente viaja, eu, às vezes, não passo o tanto que ela quer, ou às vezes não repito, né? Que ela fala que tem que colocar aquilo lá de hora em hora. Eu coloco lá de 6 em 6 horas, 3 em 3, e ela fica brava, igual um menino pequeno, sabe? Vem cá, passar protetor. E é isso, mas a gente sabe que realmente tem importância. Tem efeito, né? E cuida mesmo. Depois, infelizmente, o câncer de pele aparece, a gente não sabe por quê. E é só uma pintinha da pintinha, quando você vai ver, o estrago tá pronto. Meu irmão, mas aqui, medicina, vamos tentar mudar de assunto, mas... Fala um pouquinho do que eu acho que a vida no geral, né? A psiquiatria hoje, muita gente fala, o que eu vou procurar no psiquiatra? Né? Muita gente não sabe, a gente sabe que o psiquiatra está lá para dar o diagnóstico bem feito e direcionar ali, às vezes, um tratamento medicamentoso e às vezes, acompanhar com a terapia e outros mecanismos ali de melhora. Mas eu sempre falo com meus pacientes que a gente tem 5 áreas da nossa vida que são de extrema importância, sabe? Eu quero deixar essa mensagem aqui hoje porque eu falo que eu sempre separo, às vezes eu até escrevo, né? Quem já foi no meu consultório sabe que eu faço isso. Então, anotem, pessoal, aí pega aí uma caneta aí, porque é o básico que funciona, né? Exatamente. O que você vai passar é o básico que todo mundo talvez já sabe, mas que tem que confirmar e fazer, né? Porque só saber e não colocar em prática, às vezes nunca foi tão bem dito, tão elucidado na cabeça das pessoas, isso que tem que ser feito, que é a área da espiritualidade, que eu acho que é o que encabeça tudo. Tem a questão ali do cognitivo, do emocional, do social e do físico. A gente tem que cuidar dessas 5 áreas. Isso é inquestionável. Então é o que? Espiritualidade? Espiritualidade é aquilo que a gente faz, né? Quando a gente está ali na célula, um culto, a missa, a pessoa tem que professar alguma fé. Eu, como cristão, eu sempre falo um pouquinho de Cristo, da história, porque eu acho importante passar isso para as pessoas. Mas
ela tem que professar alguma fé, ela tem que seguir aquilo de uma maneira que vai trazer um conforto, vai ter algumas certas explicações, vai dar um direcionamento na vida. Você tem que ter um momento ali para meditar na palavra, daquilo que você acredita. Isso é super importante. Além disso, o social, por exemplo, acho que é o que a gente faz, né? Quando a gente reúne, a gente às Isso vezes... daqui é um social. É um Tipo social. assim, a gente está trabalhando a mente aqui, na Quando a verdade, gente também. sai também, né? A gente vai reunir um restaurante aí juntos, saber se comportar, saber ter empatia, ouvir aquela outra pessoa, não somente sugar, né? De falar no sentido... hoje eu tô aqui só para falar e não tô aqui nem para preocupar com ninguém. Isso também é importante dentro do social, conhecer pessoas novas, ou então resgatar aquelas amizades que a gente tinha, que às vezes está um pouco escondida, mas você tem uma consideração, mas você nunca preocupa, porque sua vida vira no automático. Perfeito, Então, cara. essa é a questão do social. A cognição também é super importante, eu acho que você gosta bastante, né? Você foca muito nessa área aí de escrever um livro, Sim. de fazer um aprendizado a mais na sua área. Estudar um negócio diferente, que às vezes não tem nada a ver. Isso também faz bem para a nossa mente, até porque isso também é cultura, né? Você vai conversar com uma pessoa, você saber falar um pouco mais de um livro, falar de alguma coisa, é super importante. Além disso, também a gente tem a área ali do emocional. Eu sempre falo que você ter o controle das suas atitudes, você se torna uma pessoa melhor, se torna uma pessoa diferente. Porque às vezes você faz muita coisa na impulsividade, você faz muita coisa ali de uma maneira que você vai arrepender depois, que vai te trazer um prejuízo. Então, você controlar suas emoções, super importante. Quando você recebe ali um momento de raiva, um momento de tristeza, ou um momento de felicidade, ou um momento de importunação, todos nós vamos receber. Mas como nós vamos reagir a isso que é o diferencial. Então, tem muita gente que reage de maneira ruim, de maneira que é prejudicial. Impulsiva, eu posso falar que toma. Impulsiva é uma maneira, né? Entendi. Tem como reagir de formas diferentes. Por exemplo, se alguém chegar aqui e quebrar a janela ali do local, eu posso reagir, ou eu vou ameaçar de morte, eu vou chamar a polícia, eu posso ficar quieto pensando uma maneira melhor. Então, várias maneiras de como comportar a determinadas reações. Isso é o que a gente pode mudar e ajudar as pessoas, né? Porque não tem como ela se privar das reações que estão chegando a ela, mas tem como ela mudar o comportamento Perfeito. daqui para frente. Isso é extremamente importante no controle das emoções. O físico é o que a gente adora aqui, né? A gente gosta de praticar uma musculação, Isso é um Sim. ferrinho, né? dormir bem, a gente gosta de alimentar bem. Sono é muito Vocês importante, dois, né? O casal aqui é um exemplo aqui de como se alimentar bem. Fernando e a Sá, eles dão aula nisso. A gente tenta. Assim, ultimamente, né, estamos devendo aí, mas... Exatamente. Faltou aí emocional, social, a cognição, o físico e o espiritual. São as 5 áreas que a gente tem que cuidar, né? É um balanço, né? É um balanço. É uma um pouquinho de cada. fonte de equilíbrio com 5 possibilidades na mão. Exatamente. Cara, agora vamos mudar. Eu brinquei aqui de mudar de assunto, porque dá pelo menos mais uns 3 podcasts. Tem um mais de psiquiatria, outro de dermatologia e talvez um só de casal mesmo, assim. Mas vida de casado de médico. E aí eu não vou mandar pra você não, Rafa, porque a gente não sabe falar muito disso não. Quem equilibra e quem edifica o lar são as digníssimas esposas, já diz a Bíblia, né? Então não tem, é edificação mesmo. Mas eu entendo, olhando de fora, loucura, assim, principalmente numa época de vocês, residência, plantão, equilíbrio de contas, porque você tem que fazer, talvez não a dermatologia, você vai clinicar e tal. E aí? E Cara, eles como é que- namoram desde o ensino médio, né? Isso aí. Desde a decisão, tipo assim, que curso você vai fazer e tal, como é que foi isso? Foi até a decisão do curso, foi um influenciando o outro, né? Até assim, ele queria, eu também, e a gente conversava bastante disso, então influenciou mesmo a gente seguir esse caminho juntos aí da medicina. Eu e o Rafael estamos juntos aí, fez, né, esse mês 15 anos. Lindo isso. Debutante. E assim, as pessoas falam que depois que vai passando o tempo as coisas só pioram, né? E é incrível que eu falo com o Rafael como a gente só melhora. E eu falo que ter o cristianismo aí na nossa vida foi fundamental para a gente estar com um relacionamento equilibrado e estável. E o casamento está cada dia melhor, com o tempo passa, vai cada dia melhorando. E a gente tem que saber que são as decisões, as escolhas feitas no dia a dia que faz com que a gente tenha esse sucesso aí, né? Vamos falar assim, no casamento. E o casamento de médico é algo complicado. Então nós tivemos algumas
situações Tretas. difíceis aí, viu? Eu e o Rafael, a gente briga muito pouco. Mas a gente teve momentos de muito estresse. Quando eu cheguei em BH, eu até falei esses dias no Instagram, porque eu dava muito plantão, o Rafael também. E aí depois ele na residência, eu na residência trabalhando fora e juntando com a especialidade, então a gente não tinha tempo. Então, teve semana que a gente encontrou, tiveram algumas semanas que a gente encontrava 2 vezes na semana. Casado, Dentro de casa. Então, assim, teve época que eu dormia fora de casa umas 3, 4 vezes na semana. E saí de dia trabalhando, às vezes não via ele, chegava e já ia para outro lugar, então foi muito desgastante. Nós tivemos uma época juntos, né, que ele estava estudando para residência, então eu estava estudando muito, ele estudava muito e eu trabalhava muito, e aí que a gente não encontrava mesmo. Então eu falo que se você não tem uma base sólida, ali podia ser o momento de ir por água abaixo. Mas saber o que você quer para sua vida, como casal, como pessoa, e o que vocês planejam, é fundamental para que você fale, opa, o momento é esse. Então vamos fazer o que a gente sabe fazer de melhor agora, passar por esses momentos de dificuldade e para encarar aí o que tiver que vir, né? Mas hoje a gente está um pouco mais tranquilo, né? Eu estou seguindo mais no consultório, com mais agenda feita, né? O Rafael está na residência, ele também diminui os plantões que ele está dando por fora. Então a gente está num momento mais tranquilo, mas nós passamos muita barra. Mas sabe o que é legal disso, assim, né? Tem mais estrada de vida que vocês. Eu sempre falo isso olhando de fora, porque uma das maiores reflexões para mim é eu tentar me enxergar de fora. Eu sempre me jogo na terceira pessoa tentando me ver, assim como eu vejo vocês. Tipo, eu vejo outras pessoas. Vocês estão fazendo isso novo, que é o mais importante. O que eu chamo de fazer novo? Vocês estão cuidando da ocupação de vocês ainda novo, porque tudo é um ciclo, né? Os ciclos vão se encerrando. Vocês tiveram um ciclo pesado, que era um propósito de se formar, e para aquilo dali não tinha como você escapar de dar os plantões e tudo. Então, vocês chegaram num ponto de equilíbrio de falar, ok, a gente vai ficar aqui 2 noites sem dormir, 3, mas isso vai ter um tempo. Porque eu acho que o que é o pior é quando as coisas elas vão se tornando, sei lá, meio que no automático e vai passar 2 anos, 3 anos, você está lá e fala, não, eu preciso de mais dinheiro. Querendo ou não, pode ser isso. Eu sei que vocês comentaram, o plantão não é um negócio que dá dinheiro, mas já vê muita gente prejudicar muita vida, e é o que mais acontece hoje da vida de um casal, é em prol do trabalho. E quando desconfia isso muito tarde, com 50 anos e tal. E vocês olhando para isso novo, apesar de terem 15 anos que se relacionam, cara, vocês têm uma vida inteira pela frente, e no sentido do equilíbrio, é o que você falou, hoje eu tenho o meu escritório, o meu consultório e tudo. Isso cai muito naquilo que a Rayane acabou de falar sobre escolhas. Quando eu tive que estudar 9, 10 horas líquidas, né, por dia, tive que falar não para a Rayane várias vezes, que ela chegava em casa e eu falava, não, pode deitar que eu tenho que continuar estudando. Foi escolha dela de ter sabedoria, de entender esse processo meu para a gente ter uma vida melhor depois. Podia muito bem ficar com raiva, né, e não querer mais o relacionamento, porque naquele momento estava ruim. Mas a gente tinha um planejamento para construir história junto. Sim. E é isso que a gente faz diariamente, sabe? A gente dá muita força um pro outro. Acho que a vida nossa de casal, sendo médico, tem durado porque a gente está sempre um com o outro. A nossa prioridade é sempre um ao outro. Você falou a respeito de casal médico, às vezes a gente vê, e a gente às vezes que é médico, por mais que está nessa situação aí pesada, um entende muito o outro, sim. Porque vive a mesma realidade. O que eu vejo às vezes de alguns amigos, que um é médico e o marido não é, que às vezes não tem um entendimento. Não, mas você vai dormir no plantão, num quarto cheio de homem e mulher, todo mundo junto, como que é isso? Então a gente tem um pouco disso também, que é o lado bom. Apesar que às vezes os dois muito na correria, tem o lado de um entender o outro, e como você falou, tudo planejado, um tempo para sair desse momento logo para construir o caminho mais tranquilo, né? Eu vou falar assim, todo podcast aqui eu tenho lembrado de uma palavra, que é amor. Assim, né? Não tem como a gente não falar de amor, assim. Sim. Inclusive a máquina, para mim, o computador, vai ser muito difícil de desvendar o que é o sentimento do amor, a mente do amor. E o que a gente está falando aqui, quando vocês estavam comentando, para mim o que une é o amor. O amor, assim, o amor pela profissão, que vocês falaram, é o amor um pelo outro.
e o amor se transforma em respeito. O que é o respeito? Cara, ó, eu tô aqui, beleza, vou chegar em casa e isso talvez se traduza, eu falo isso muito com a Sá, de tempo de qualidade. Cara, isso está escrito em tudo enquanto é lugar, a gente vê no Instagram, para todo lado, tem um tempo de qualidade, não sei o que lá e tal, né? Eu nem vou entrar no assunto disciplina, que é o que você está proposto a fazer, pega e faça na hora programada e tal, aquela coisa toda. Mas é o tempo de qualidade. Quando você tá junto, vamos estar junto então. Tipo assim, né? Eu tenho certeza que no momento que vocês estavam ali na semana atribulada, eu nem vou chamar isso de saudade, mas eu vou falar assim, cara, não é que eu sentia saudade, eu te vi, eu tava em casa e tal, mas eu acho que o mais importante, que eu converso muito com a Sé, é assim, cara, quando a gente estiver junto, estejamos juntos. E isso daí tem várias formas, assim, eu não gosto de assistir Netflix ou streaming, eu não tenho paciência, infelizmente. Que aí é outro papo a gente poder ter. Se você pegar os streamings hoje, eles já diminuíram para 30 minutos, 40 minutos, que é um lance da atenção, sim, né? E não é filme de 2 horas mais. Mas hoje eu tenho me policiado e falar, cara, ela gosta, deixa eu pelo menos ficar com ela ali na cama, deitado, tranquilo. Vou ficar aqui do lado dormindo, é um mas eu tô tempo aqui de relaxamento, que eu acho que é também um fator mental. Sim. Enfim, né? Assim, é legal demais isso. E amar se sentir amado, né? Então, se você faz isso por ela, ela está se sentindo amada também, ela vai retribuir de alguma forma. Então, o casal realmente tem que viver pro outro, né? Porque se você viver pro outro, o outro vai viver para você e vai ser recíproco sempre. Isso é super importante, essa vida de escolher o que fazer com o outro, as decisões. Isso é decisão. Decisão. Um tempo de qualidade com a minha esposa. Total. Porque você tem escolha de não querer isso, né? Total. E você tem que dedicar um pouco. Eu acho super importante também. A gente tem falado muito disso, né, Rainer? Tempo de decisão, elogios, né? Isso aí é super importante. É, assim... Focar mesmo naquele... Entender qual que é... A gente lê o livro, né? A linguagem do amor. Eu tô lendo, tá acabando. Tá. Qual é a linguagem de amor do seu marido? Tenta descobrir do seu parceiro e tente agradar ele naquilo. Como o seu relacionamento começa a melhorar? A gente teve muita época da vida que a gente não tinha muito tempo, igual eu falei aí. A gente trabalhava o final de semana inteiro. E hoje que a gente tem um pouco mais de tempo, né? Nos finais de semana, a gente gosta muito de sair mesmo para jantar, conhecer restaurantes. A gente está sempre também tirando um tempo para viajar. Então era algo que a gente fazia muito pouco. E agora a gente tem umas metas aí de fazer algumas viagens no ano para conhecer mesmo o país. E a gente tem visto que tirar algumas viagens, às vezes menores, 5, 7 dias, várias vezes no ano, isso tem aliviado muito o estresse, né? Ajuda também no esgotamento mental, a gente ficar aí mais tranquilo. Então, viajar, ir para restaurantes é algo que a gente gosta bastante de fazer. Outra coisa que a gente tem feito muito junto também é em relação ao cristianismo, né? A gente tem congregado mais. Eu falo com a Rayane, o cristianismo, na base, ele é aumentar a fé e a caridade, né? Servir e a fé. E a fé só aumenta quando você congrega, quando você estuda mais, amadurece espiritualmente para você crer naquilo, não é? Basicamente, você fala assim, eu tenho fé, ou eu vou ganhar mais fé hoje. Você tem que viver aquilo, você tem que viver a jornada do aprendizado do cristianismo. E isso eu e a Raina, a gente temos feito. A gente sabe que isso vai melhorar, que tem melhorado nossa vida e que é um guia para nossa vida, assim, que tem dado muito certo, né? Tem coisa que a gente fala, como que a gente conseguiu isso? Aí que vem, né? Quando tem explicação, você sabe de onde que veio. Tudo que não é lógico é fé. Exatamente. E quem tá falando isso é uma pessoa lógica. Então, assim, tudo que não é lógico é fé. Pronto. E outra coisa também, né, que eu esqueci de falar, nesses 15 anos, eu e o Rafael, a gente teve a nossa conversão ao cristianismo junto. Que legal! Né, que foi 15 anos atrás, foi no início do nosso segundo mês aí de namoro, e que foi algo que foi muito impactante. Eu falo que foi algo que fez com que a gente permanecesse junto aí até hoje e com um casamento abençoado mesmo. Aí eu falo que o meu casamento foi a segunda melhor escolha da minha vida. Porque... Primeira foi seguir Jesus. Exatamente. Isso é uma coisa assim... Você sabe, né? Nós sabemos que é indescritível. Não adianta querer... Não tem um amor que concorre. Não tem. O amor por Jesus é um amor não concorrente. E essa questão aí da caridade que a gente vê, né? É uma coisa que a gente pensa em crescer mais nisso, sabe? A questão do cristianismo também é importante. Né? Além de crescer a fé, a gente também poder ajudar de alguma forma, né?
Então, assim, o cristianismo é realmente o nosso guia da nossa vida, isso é indiscutível. E paralelamente a isso, a gente vai trabalhando bastante e aproveitando as nossas saídas e as nossas Isso viagens. aí, cara. Que eu acho que é o importante. Você curte a jornada junto, vocês dois, né? Então, é muito bacana. Você comentou, né, Rai, a questão das viagens. Eu faço um quadro, né, de propósitos, enfim. E se vocês forem ali no escritório, de vez em quando eu até posto sobre isso, escrevi livro sobre isso agora que vai ser lançado e tudo. Você acredita que viagens é um negócio que eu coloco lá? Eu coloco lá, assim, eu coloco, fazer... Coloca destinos ou só... Não, hoje eu faço assim, cara, 3 viagens nacionais, 1 viagem internacional, por exemplo. E existem alguns destinos bem definidos, porque eu também faço um planejamento de 4 anos, igual eu estava comentando. Então, exemplo, tem uma viagem para Israel lá, que não vai ser esse ano, mas tem uma viagem para Israel. Então, tem algumas que eu defino, tipo assim, cara, quero conhecer a Finlândia. Assim, até falei na célula esses dias, tem lá, conhecer a Finlândia. Então, tem alguns que são bem específicos, cara, ir para Disney com vocês. Ano que vem. Começou numa brincadeira, né? Isso para mim é curtir a jornada. Vocês devem ser o 5º casal que a gente faz isso, que é, tipo, criar uma influência das pessoas em irem na Disney. E cara, isso é um sonho, né? Não é de criança, é um sonho. Eu tava no plantão com a Rayane. Eu recebi a mensagem lá no nosso grupo, né? E eu falei, eu vou comprar esse negócio que o Fernando conhece lá tudo, já fui lá não sei quantas vezes, vamos aproveitar que a gente vai aprender Não, muito mas com ele. explica pro pessoal como que rolou a história da Disney. Com eles? Jogamos no grupo lá, não foi? A gente jogou no grupo lá. Ó, galera, tem uma promoção aqui, vamos comprar. E todo mundo, será que vem? Será que dá certo? Eu falei, não sei, vamos deixar na fé de Deus. Vamos comprar e ver o que vai dar. E aí o Rafa foi lá e comprou. Comprei. E é um sonho meu, né? É um sonho da Rayane. E vai ser a primeira vez. Ó, e eu vou contar um negócio pra vocês. Esse lance, tem gente que olha e E nós fala vamos assim... fazer um podcast direto da Disney. Nós vamos fazer um podcast direto da Disney. Existe um negócio que o Cris também vai. Ó, olha que coincidência. Ele riu Vai todo ali mundo e aqui. me ajudou a lembrar, assim, né? A galera não tá vendo o Cris ali, mas depois vocês vão... Eu vou fazer um podcast com o Cris. O Pode último, anotar. mas Não é o último, ele não tem data. Vão ser 3 pessoas no podcast. Eu, o Cris e o outro vocês não vão ver. Ele não é visto. Ele é sentido. Depois um dia vocês vão entender. Mas talvez vai ser a história mais bacana de inspiração. Vou deixar aí. A hora que Deus tocar a gente vai fazer. Mas tô lá, enfim, e eu não sei o que eu falei com ele. Eu falei assim, cara, acho que eu tô indo pra Disney e tal, em julho. Aí ele falou assim, não, você não tá indo pra Disney. Eu tô indo pra Disney. Ele falou, cara, eu tô indo pra Disney também. Eu falei, não, mas... Você sonhou que tinha... Foi antes disso, você sonhou que tinha sonhado comigo e que a gente estava indo pra Disney junto. Exatamente. Ele tem 2 crianças, e aí durante escrever nas madrugadas, ele é um cara que tá me ajudando muito aí no sentido da palavra e tal. E aí eu fui e falei, cara, eu sonhei com você, e obviamente o sonho tem um vínculo, porque eu tinha acabado de conhecer os filhos dele, e a Mari e o Felipe. O Felipe é uma comédia, é uma criança de 4 anos, 5 anos. E aí, ele é super inteligente e tal, assim, e eu lembro que veio o filme na minha cabeça, assim, sonho, né? Falando assim, cara, ô Cris, liguei pra ele e falei, cara, eu sonhei que você tava na Disney, que a gente tava levando os meninos pra Disney e tal. E veio o Felipe na minha cabeça, tipo assim, o Felipe me pedindo pra poder ir num brinquedo e tal. Aí, beleza, mas depois ele falou assim, você tá indo pra Disney? Eu falei, eu tô indo pra Disney. Aí, quando vai ser? Eu falei, julho de 2024. Aí eu ainda falei com ele assim, como vai pagar? Todo mundo acha que a gente é rico, tá, pessoal? Nós não somos ricos, assim, é muito difícil. Mas toda vez que a gente coloca o propósito, uma das coisas que eu faço é fazer, assim, apenas faça. E aí eu falei com ele, cara, eu tenho a passagem comprada. Se vai dar certo ou não, dinheiro, organização, dólar, não sei. Só sei que eu influenciei umas pessoas a irem também. Ele foi e me mandou o print exatamente no mesmo período. Ele falou, eu não pedi ainda, eu vou pedir o mesmo período. Eu falei, tá bom, então, se o nosso projeto de Jornada Cash vai dar certo ou não, junto com as outras coisas que a gente está fazendo, A gente se cara, vê não somos nós. Tem alguém aí nesse meio, né, que não está aqui, e tá, na verdade, tem um banco ali reservado para ele, falando assim, vocês vão, pronto, acabou, e nós vamos. E sabe o que é o mais massa disso tudo? Deve ser, igual eu estava falando, o 5º casal. Eu conheci a Disney, eu
talvez 23 anos, 22, eu não era adolescente, não tinha nunca a expectativa de ir para Disney. Eu fui a primeira pessoa da minha família a viajar para fora e tal, então tem uma história disso também, que dá outro podcast. Só que toda vez o lance da Disney é porque eu consigo ver as pessoas que vão lá, que a gente consegue ir junto, voltarem a ser criança, cara. É a sensação mais massa que existe na vida de você ver, tipo assim, um casal que às vezes nem tem uma boa relação, chegar na Disney, mesmo desconfiado, geralmente os homens vão meio desconfiados, Disney, ver Mickey. Não, cara, o lance não é esse. Então é muito legal de ver vocês, a gente, né, falta um ano ainda, eu falei muito aqui, mas falta um ano ainda, enfim, da gente curtir essa jornada junto lá. Tem propósito nisso aí, viu? Então não é porque tá só no Kanban, não, tem propósito entre a gente aí a fazer isso. A Sá também vai novamente nas montanhas russas, né? Exatamente. A Sá tem uma história legal, né, Sá? Assim, no sentido de enfrentar medo, assim, não tem nada a ver com o podcast aqui, mas é porque eu lembrei. A primeira vez que a gente foi, ela não conseguiu ir, né, nos brinquedos. Eu amarelei nas montanhas russas. Só que na volta, no aeroporto, eu falei, uai, eu sou boba demais, por que eu não aproveitei? Nem sei se eu vou voltar aqui. Aí a segunda vez não foi, amor. Eu já cheguei, já vou logo na montanha russa, já quebro logo o gelo. E hoje em dia eu só gosto dos brinquedos mais radicais, assim. E sabe o que é o fundo disso tudo? Cara, você joga. Sabe? Não perde a oportunidade, não. Você tá lá, vai lá e faz. Vou ter que enfrentar esse medo aí. Não, então ela já vai chegar lá já indo já na braba. Sabe, você já coloca ela lá, do É. lado, fala, você vai comigo e... Já quebra logo. É porque, tipo, tá lá, tem que aproveitar. Não sabe quando que vai voltar, né? A vida muda tanto. Né? Bom, nós temos mais um monte de podcast aqui pela frente. Eu queria que vocês deixassem alguns recados finais aí pra gente mesmo, né, para quem tá escutando, mas assim, o que toca o coração. Agora a minha pergunta é assim, né? Como é que vocês pretendem construir a jornada de vocês? A gente está falando tanto de jornada. Vocês já falaram que é casal, vocês já falaram que é casamento. Tem gente que às vezes tem dificuldade de responder essa pergunta, mas eu acho que tem que deixar o coração fluir aqui agora. Falar assim, poxa, se eu tivesse que escrever uma carta para mim mesmo, e você lesse essa carta daqui a 10 anos, o que você ia escrever pro Rafael? Eu não pensei não, viu? Você tem tempo. Eu nem vou dar pausa aí não, viu, gente? Ele vai ter que pensar aqui, vai ter que atingir a mente humana ali para poder falar. Mas esse é um raciocínio legal, cara. Fernando, escrevi uma carta hoje, para eu ler daqui 10 anos. Eu colocaria alguns objetivos. Que eu espero que eu me orgulharei lá na frente vendo o Rafael de hoje, sabe? E uma das coisas que eu tenho objetivo aqui, além de sempre representar com atitudes o bom cristianismo, dentro da minha profissão, eu quero tirar um pouco desse estigma da psiquiatria, sabe? Poder ajudar as pessoas a terem menos medo de procurar uma ajuda pela mente. Igual as pessoas têm medo hoje não têm medo hoje de procurar uma medicação para dor de cabeça. Eu quero que a pessoa pense dessa mesma maneira para procurar alguma coisa na mente. E além dessas duas coisas, cristianismo e minha profissão, é sempre ser um marido e ter um casamento exemplar. Isso para mim é fundamental. Então, isso é o que eu carrego para mim, que eu escreveria, para eu conferir lá na frente mesmo se eu teria cumprido, porque são meus objetivos. Não só daqui 10 anos, para frente também, sabe? Sim. É mais ou menos isso que eu escreveria hoje. Que legal, cara. Esse é um exercício que não é fácil, é um exercício difícil mesmo. Mas o tempo passa e a gente vê que depois de 10 anos o tempo chega. Sim. Então, assim, é aquele negócio, nunca deixa o acaso, a gente estava comentando aqui, né? O depois é somente uma questão de opinião, enfim. Então, escreve, cara, para você mesmo, faz o exercício, bota lá e bota no lugar lá e fala, cara, esse daí vai ser o Rafa daqui a 10 anos. Tem certeza que vai ser. Cumprir, né, essa jornada. Exato, para todo dia você ser lembrado daquilo dele, a gente precisa de ter uma palavra de reforço, eu vejo, assim, cara, isso é o que eu quero fazer, então... o meu lance dos post-its eu brinco, mas é porque é uma brincadeira com comprovação mental, psicológica, exatamente. Atitude, enfim, você bater o olho naquilo dali todo dia e você fala, cara, isso daí eu tenho que fazer. Por isso que eu faço essa pergunta, que é assim, qual que é a reflexão? E você, Rai? Então, Fernando, meu propósito maior, sonho, propósito é realmente ter uma família equilibrada. Uma família
um casamento a gente já tem, né? Mas espero que vai vir aí os filhos. E ver aí ter um casamento, um relacionamento com uma base sólida, onde a gente pode criar os nossos filhos num ambiente de paz, de tranquilidade, que a gente possa oferecer para eles um equilíbrio emocional, né? Que a gente está vendo hoje que está muito complexo. Encontrar isso hoje mesmo nas pessoas, é isso que é o meu maior foco. Em segundo, a gente tem o foco da profissão. Eu tenho muito amor e trabalho muito, né? Como eu falei com vocês. Então, o meu foco aí na profissão é algo que eu quero continuar batalhando. Mas o meu foco principal de vida é uma família bem estruturada. Então, um casamento bem estruturado, onde a gente vai ter aí futuramente, né, filhos no caminho aí, guiado mesmo pela palavra de Deus, filhos que vivem num ambiente de paz, de tranquilidade. Então, quero ser mesmo um casal aí que a gente seja espelho mesmo para as pessoas. Então, o meu foco maior, o meu foco principal é que as pessoas olhem para nós e vejam mesmo algo de diferente. Olham para nós e vejam que vale a pena ter um casamento, né? No mundo onde a gente vê hoje que é tudo muito superficial, onde o divórcio está aparecendo muito, hoje é tão comum, eu quero que as pessoas olhem e falem, nossa, lá, 30 anos, 40 anos juntos, olha como eles estão bem, olha como eles são felizes, olha como eles são diferentes. É esse que é o meu maior propósito. Vocês estão no caminho certo. Assim, eu vejo isso em vocês. Não estou falando só por causa do podcast. Assim, conheço muita gente, mas eu tenho poucos amigos, poucas pessoas que, tipo, o cara é meu amigo e tal. E para mim, amizade é um negócio que, independentemente do tempo, que eu falei, o tempo de qualidade. Eu tenho amigos que eu conheci talvez há 30 anos atrás. Eu tenho amigos que são vocês que eu conheci praticamente há 11 meses, 12 meses atrás, né? Então, acho que muitos chamam de universo atrai, mas eu acho que o principal é que hoje Jesus atrai, de alguma forma, né? Existe aquela máxima que se enxergarem um pouco da vida de Jesus através da minha vida, eu serei bem sucedido. E eu acho que quando a gente faz isso dentro de casa, se enxergarem um pouco do exemplo de Jesus. Sim. Dentro da nossa casa, que somos um só, agora seremos bem-sucedidos, né? Então eu acho que essa que é a máxima que a gente está carregando aqui. E novamente vem um negócio chamado amor. Seja um amor de casal, seja um amor pela profissão, seja um amor por, um propósito, uma conquista. Então, parabéns. Vocês são nota 1000 demais, viu, gente? Continua o caminho aí. Eu quero agradecer aqui pelo convite, né, do meu querido amigo Fernando. Cara, sensacional e é um exemplo para mim também. Muito produtivo, focado no que escolhe fazer, além de ter um coração gigante, serve muitas pessoas aí, às vezes nem sai falando, a gente acaba sabendo de uma coisa ou outra, mas eu sei que ele tem um propósito muito grande, né, dentro dessa caminhada, nessa jornada com Deus e também no meio da nossa sociedade. Parabéns e obrigado. Seu projeto aqui está lindo e vamos... Coloca ele para subir, em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Já deu, cara. Nós vamos alcançar vidas com isso daqui. Eu queria que vocês deixassem os contatos de vocês, a rede social é muito legal. Assim, o trabalho que vocês têm feito como jovens na medicina. Tanta gente falando um monte de coisa, mas eu vejo você postando, a Rafa postando. O que eu posso dizer para vocês, continuem, não desistam. Não façam isso pelos likes, façam isso porque alguém vai alcançar. Alguém um dia vai te mandar uma mensagem do nada, igual eu estava comentando com vocês aqui, das coisas que têm acontecido comigo, das pessoas virarem e falar, pô, você me inspirou em alguma coisa, ou você me ensinou alguma coisa, a pelo menos ir lá cuidar. E eu descobri que eu tinha um câncer. Poxa, que legal. Então, deixem aí. Queria muito agradecer a vocês, né? O Fernando falou que às vezes a gente tem amizade de anos, mas pessoas que a gente conhece há tão pouco tempo e que a gente tem uma afinidade muito grande. Eu posso falar que eu senti isso por vocês e tenho isso por vocês. Então, senti esse carinho, eu estou com vocês, eu fico à vontade, sinto uma segurança, e isso há tão pouco tempo. Então, realmente o que você falou, é Jesus que atrai. E eu queria mesmo essa oportunidade, né, de falar, quem quiser me seguir lá nas redes sociais, meu Instagram é @RaianeVida, e aí lá eu dou várias dicas, pode me acompanhar.
e a gente faz um trabalho aí bacana para tentar realmente mudar a vida das pessoas. Seu Rafael? O meu é dr.rafael com PH Dornelas. Meu arroba do Instagram é esse aí. Também iniciei um projeto lá nas redes sociais há 1 ano e meio para tentar desmistificar algumas coisas aí da psiquiatria, né? Então, é outra coisa também que vocês são exemplos, né? Você e a Sabrina são já mais antigos aí nas redes e tem sido exemplo aí pra gente conseguir também mostrar um pouquinho do nosso trabalho, que é importante no mundo de hoje, né? Tá tão digital. Deixar um trabalho de qualidade, deixar a verdade. Bom, obrigado mais uma vez por vocês terem vindo. Galera, obrigado para todo mundo que acompanhou mais um podcast aqui. Se deixasse a gente ia falar muitas horas, viu? Obrigado a minha lindona aqui, a Sá, que participou desse podcast. A gente sabe que são desafios, né, meu amor? Eu pareço muito na rede social, mas eu não gosto de falar. Eu sou tímida, gente. Isso daqui fez parte de um propósito, tá, gente? Então, assim, nós temos tímida. propósito também. Como casal aqui, muita gente vê a gente aí na rede social e tudo, igual ela falou, e se fala. A gente tem se tornado cada vez mais um só. Isso daqui tem um propósito, a gente conversa muito sobre isso. Que é apoiar o projeto do outro, estar junto, superar o medo, né? Eu não tento todo à toa, coragem e medo. Então, na verdade, eles estão muito próximos. O que divide é só uma linha muito tênue. O mais importante é que a coragem esteja sempre acima do medo. E é o que ela está fazendo aqui, ela está superando. Obrigado, parabéns. Obrigado, pessoal. Curtam, compartilhem, mandem para os amigos e fala também se foi legal, se não foi, né? Esse feedback para a gente também é muito importante. Tire daqui, se vocês tirarem 5% de conhecimento que está aqui, a gente já vai ser super bem sucedido aqui na nossa jornada. Valeu, até a próxima. É isso aí, Tchau, gente. Obrigado.